espetaculares. Imagine só, estruturas tão antigas e imponentes que deixam até os cientistas com a pulga atrás da orelha. Em nosso planeta, muito antes das construções modernas, surgiram blocos gigantes de pedra organizados de uma forma que quase parece um enigma, os chamados megalitos. Mas o que exatamente são esses megalitos? E por que foram construídos com tanto cuidado? Essas formações de pedra imensas, feitas muito antes de qualquer tecnologia conhecida, são encontradas em diversos lugares do mundo. Desde as montanhas da Rússia até os campos do Laos, eles parecem guardar histórias secretas. Cada pedra é uma pista de que civilizações antigas tinham conhecimento e habilidades que a gente mal consegue imaginar hoje. Elas foram erguidas por povos que, com ferramentas simples, moldaram gigantescos blocos de pedra para formar portais, muros, jarros e até cidades inteiras. O interessante é que muitos desses megalitos são tão precisos em seu alinhamento e arquitetura que parecem desafiadores. Sem as máquinas ou tecnologias que conhecemos hoje, como nossos ancestrais conseguiram fazer essas construções? Será que tinham métodos que a ciência ainda não desvendou? Ou contavam com uma força desconhecida, uma ideia inovadora que só eles conheciam? Ao mergulharmos no mundo dos megalitos, estamos começando a ver o quanto essas civilizações talvez fossem mais complexas do que imaginávamos. Nas vastidões isoladas da Rússia, entre montanhas, florestas densas e áreas intocadas pelo homem moderno, encontram-se estruturas que parecem desafiar todas as explicações convencionais. São os chamados megalitos russos, que impressionam tanto por seu tamanho quanto pela complexidade de suas formas. Espalhadas por locais remotos, como nas montanhas de Chória, essas formações intrigam os pesquisadores, levando a perguntas quase inevitáveis. Quem construiu essas obras e com qual propósito? Essas rochas colossais são cuidadosamente empilhadas e esculpidas de uma forma que não parece acidental. As pedras, algumas pesando milhares de toneladas, foram alinhadas em padrões que sugerem um trabalho arquitetônico avançado, que parece impossível de ter sido feito com as tecnologias rudimentares conhecidas. Em Chória, blocos gigantes se erguem em estruturas que lembram paredes e plataformas, algumas com ângulos tão precisos que se assemelham ao trabalho de cortes sofisticados. São ângulos de 90 graus, blocos empilhados com perfeição e formas simétricas, características que desafiam a ideia de que tudo isso foi criado pela erosão natural. Entre os pesquisadores, há debates intensos sobre o que essas estruturas realmente representam. Para alguns, esses megalitos podem ter sido construídos por uma civilização antiga e avançada, possivelmente anterior até às civilizações conhecidas. Esses estudiosos apontam para a dificuldade de manipular pedras de tamanhos tão extraordinários e levantar blocos tão pesados em tempos antigos, sugerindo que esses povos poderiam ter dominado tecnologias desconhecidas ou ter contado com uma força de trabalho incrivelmente organizada. Outras teorias mais controversas ainda sugerem que essas estruturas poderiam ter sido construídas por seres de estatura gigante, uma ideia inspirada por lendas locais que falam de seres sobrenaturais que habitaram essas terras antes do surgimento da humanidade. Para aqueles que defendem essa hipótese, os blocos de Chória e outros locais são as assinaturas deixadas por esses seres. Contudo, as expedições para estudar esses locais são desafiadoras devido à localização remota e ao clima severo da região, o que mantém muitos mistérios intocados. Cada vez que uma nova pesquisa é realizada, surgem indícios que parecem contradizer as explicações tradicionais, como marcas de ferramentas desconhecidas ou sinais de manipulação que não correspondem a técnicas primitivas. Seguindo para o oeste, chegamos à descoberta de uma suposta pedreira pré-diluviana nas terras áridas de Utah, nos Estados Unidos. Esta estrutura, considerada por alguns como uma das maiores evidências de civilizações antigas na América do Norte, apresenta blocos gigantes de pedra que parecem ter sido extraídos e cortados em padrões precisos, sugerindo um propósito e um nível de organização incomuns. Esse local, envolto em mistério, é diferente de qualquer pedreira conhecida, tanto na disposição das pedras quanto na grandiosidade de sua escala. As rochas retiradas dessa pedreira, algumas com tamanhos e pesos inimagináveis, não são simplesmente espalhadas. Elas foram cuidadosamente trabalhadas e colocadas em uma formação que sugere planejamento. O intrigante é que não se sabe como uma civilização antiga poderia ter movido essas rochas de forma tão organizada,
especialmente se considerarmos que o local remonta a um período possivelmente anterior ao dilúvio descrito em mitos e textos antigos de várias culturas. Pesquisadores que exploram a área questionam o propósito de uma estrutura tão massiva. Seria uma espécie de monumento, uma fortaleza, ou até mesmo parte de uma rede de construções maiores que se estenderiam pela região. Alguns acreditam que essa pedreira e suas rochas possam ter tido um papel sagrado ou funcional para povos de uma civilização pré-histórica, com conhecimentos de engenharia surpreendentes. Há também teóricos que sugerem que Utah poderia ter sido o lar de uma civilização altamente desenvolvida, que com técnicas avançadas de construção, teria extraído e moldado essas pedras para algo muito além do que conseguimos imaginar. Outras teorias especulam que uma força catastrófica, talvez o próprio dilúvio, tenha interrompido o uso dessa pedreira, deixando-a incompleta e criando o mistério que permanece até hoje. Agora vamos atravessar as fronteiras até as misteriosas terras da China, onde, espalhadas pelas vastas planícies e encostas, repousam pirâmides e megaestruturas que o mundo ainda pouco conhece. Diferente das famosas pirâmides do Egito, que são escavadas e estudadas há séculos, muitas dessas construções chinesas permanecem intocadas. Algumas estão cobertas por vegetação densa, escondidas por montanhas ou simplesmente ignoradas pelas pesquisas, e por trás dessa preservação quase intocada, há muitos enigmas. Essas pirâmides variam em tamanho e forma, mas compartilham uma arquitetura surpreendentemente precisa e simétrica, sugerindo que quem as construiu tinha um conhecimento avançado de engenharia e alinhamento astronômico. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas datam de uma época em que a civilização chinesa ainda estava se desenvolvendo, o que levanta uma questão intrigante. Como povos tão antigos conseguiram realizar um trabalho de construção tão avançado? Será que eram fruto de uma civilização pré-histórica ainda mais antiga, perdida no tempo e apagada dos registros? Ou talvez existisse uma troca de conhecimento entre culturas distantes que se conectaram de alguma forma? Uma das teorias mais fascinantes é que essas pirâmides possam ser túmulos de antigos imperadores ou governantes, cujas vidas e segredos foram cuidadosamente guardados. No entanto, há quem diga que algo ainda mais misterioso pode estar escondido dentro delas. Talvez artefatos desconhecidos, objetos que desafiariam nosso conhecimento sobre as civilizações que viveram ali. Alguns estudiosos acreditam que o governo chinês mantém essas estruturas preservadas justamente para evitar expor segredos que poderiam desafiar tudo o que conhecemos sobre a origem das civilizações no Oriente. Outros defendem que as pirâmides devem continuar intocadas para preservar sua integridade e que, talvez, não estejam prontas para revelar o que guardam em suas câmaras internas. Agora viajamos para a Nova Zelândia, onde encontramos um mistério que poucos conhecem, a enigmática Kaimanawa Wall. Essa parede, composta por blocos gigantescos de pedra perfeitamente alinhados e empilhados em ângulos retos, não parece ser apenas uma formação natural. Suas linhas são tão precisas que, ao observá-la de perto, é difícil acreditar que o trabalho não tenha passado pelas mãos de uma civilização que dominava técnicas avançadas de construção. A disposição dos blocos e a exatidão de cada encaixe levantam dúvidas sobre a origem dessa estrutura. Cientistas e exploradores tentaram determinar se a parede poderia ter se formado de maneira natural, mas muitos acreditam que uma simetria tão impressionante só seria possível com ferramentas e conhecimentos específicos. E aí surgem as teorias. Quem teria construído essa estrutura? Alguns dizem que ela pode ser obra de uma civilização muito antiga, cuja habilidade com a pedra superava o que conhecemos dos povos daquela região e época. Outros teorizam que a Kaimanawa Wall poderia ter sido construída por viajantes ou exploradores de terras distantes que chegaram muito antes das civilizações conhecidas. Para complicar ainda mais, há um mistério no próprio material de construção da parede. Os blocos parecem ser de uma composição única, como se fossem cuidadosamente selecionados e trabalhados. Isso leva alguns a acreditar que, além de conhecimentos avançados, os construtores poderiam ter acesso a uma tecnologia que deixasse essas rochas com uma uniformidade impressionante. Seguindo a jornada, chegamos ao Sri Lanka, onde surge uma estrutura que parece ter sido tirada de uma lenda, Sigiriya, conhecida como a Cidade do Céu. Essa fortaleza foi construída sobre uma rocha colossal que se ergue quase 200 metros acima da selva. A localização é imponente por si só, mas o que mais impressiona é o nível de engenharia e planejamento necessários para erguer uma cidade inteira nesse cenário desafiador.
Sigiria não é apenas uma fortaleza comum. Escadas, jardins suspensos, paredes decoradas e reservatórios de água foram esculpidos diretamente na rocha, revelando um conhecimento avançado de engenharia hidráulica e arquitetura. O lugar também conta com um sistema de canais e cisternas que permanecem funcionais até hoje, algo que só seria possível com um domínio técnico muito superior ao que se conhecia naquele período. Como essas estruturas foram feitas com tamanha precisão em uma época tão antiga, a própria logística de transportar materiais para o topo de uma rocha tão alta desafia o entendimento, especialmente se considerarmos que o terreno ao redor é denso e hostil. Muitos se perguntam quem seriam os habitantes de um lugar tão grandioso e como conseguiram transformar um ambiente bruto em um centro majestoso. Alguns estudiosos acreditam que Sigiria teria sido um palácio real, talvez um refúgio para um rei visionário que quis desafiar os limites da natureza. Outros sugerem que o local tenha servido como um templo ou um centro espiritual, onde o isolamento e a proximidade com o céu teriam uma importância especial para aqueles que o habitavam. A próxima parada nos leva ao Sudeste Asiático, onde uma série de enormes jarros de pedra estão espalhados por regiões na Indonésia, Laos e Índia. Esses jarros, pesando várias toneladas e com alturas que chegam a ultrapassar 2 metros, parecem ter sido cuidadosamente esculpidos em tempos antigos, mas ninguém sabe ao certo por quem ou para quê. O que mais surpreende é que esses jarros foram encontrados em áreas de difícil acesso, às vezes em encostas de montanhas, como se os construtores quisessem escondê-los ou protegê-los. A teoria mais intrigante sobre esses jarros é a ligação com uma raça de gigantes, cujas lendas persistem nessas regiões. Para alguns, esses recipientes enormes teriam sido feitos para armazenar algo específico, talvez até como urnas funerárias gigantes, dada a descoberta de restos humanos em algumas dessas áreas. Outros sugerem que eles poderiam ter sido usados para fermentar e armazenar grandes quantidades de bebida, um ritual misterioso que talvez estivesse conectado a cerimônias antigas, ainda não compreendidas. No Laos, por exemplo, o campo de jarros é um dos locais mais impressionantes, com centenas dessas estruturas espalhadas em campos verdes. Cada jarro parece ter sido posicionado com um propósito, mas a lógica por trás disso ainda nos escapa. As ferramentas e o esforço para esculpir esses jarros e transportá-los até lugares tão isolados indicam que eles eram importantes, muito mais do que objetos comuns. Mais adiante, envolto pela vegetação densa e úmida de uma selva quase impenetrável, surge um dos mistérios mais intrigantes. Um suposto portal estelar, escondido no coração da floresta e coberto por camadas de folhas e raízes que parecem protegê-lo há milênios. Essa estrutura tem capturado a atenção tanto de arqueólogos quanto de teóricos, que veem nela algo além de uma formação rochosa comum. A entrada do portal é marcada por enormes pedras esculpidas com símbolos e padrões geométricos tão precisos que seria difícil imaginar que surgiram apenas pela ação da natureza. Esses detalhes minuciosos e incomuns levantam uma questão inevitável. Qual seria o propósito original deste lugar? Algumas teorias afirmam que o portal poderia ser uma espécie de passagem entre dimensões ou mundos, um conceito que aparece em várias culturas antigas e que sempre foi associado a locais sagrados ou ritualísticos. Curiosamente, pesquisadores notaram que a estrutura do portal se alinha com certos eventos astronômicos, como os solstícios, sugerindo que quem construiu este portal tinha um profundo entendimento do cosmos. Além disso, existe a ideia de que civilizações antigas possuíam conhecimento sobre pontos de energia na Terra, os chamados pontos de poder, e que esses locais poderiam ter servido como portais para a comunicação ou viagem entre mundos. Embora a ciência ainda não ofereça provas concretas sobre a função do portal, a descoberta deste enigma continua a instigar mentes ao redor do mundo. Se este local realmente foi concebido para ser um portal estelar, quem o criou e com quais intenções? Para um exemplo real e ainda envolto em mistério, podemos focar na estrutura de Sacsayhuaman, uma impressionante fortaleza de pedra localizada nos arredores de Cusco, no Peru. Sacsayhuaman foi construída com pedras gigantescas que se encaixam com precisão incrível, e a técnica de construção desafia o entendimento da engenharia antiga. As paredes de Sacsayhuaman são feitas com blocos que pesam até 200 toneladas, esculpidos com ângulos complexos e formas curvas que criam uma muralha zigue-zagueante. A estrutura se destaca pela precisão dos encaixes. Cada pedra se alinha à outra com tanta perfeição que não há necessidade de argamassa para manter a estabilidade. E as junções são tão apertadas que é impossível inserir uma folha de papel entre elas. O mistério é ainda maior ao observar o tipo de pedra utilizada, andesito e diorito.
materiais extremamente duros que seriam difíceis de esculpir, até mesmo com ferramentas de metal modernas. Além disso, a topografia de Sacsayhuaman é cuidadosamente projetada para resistir a terremotos. As paredes em zigue-zague são um exemplo de arquitetura sísmica avançada, pois a disposição irregular absorve a energia de tremores, minimizando o risco de desmoronamento. O local tem várias entradas e uma série de recintos interligados, com passagens e câmaras subterrâneas, sugerindo que os construtores dominavam princípios arquitetônicos e engenhosidade impressionantes para a época. Outro ponto fascinante em Sacsayhuaman é a orientação do local, que alguns especialistas acreditam ter sido alinhada com fenômenos astronômicos. Estudos sugerem que a fortaleza pode ter sido utilizada em celebrações e observações, especialmente durante o solstício de inverno. As pedras parecem posicionadas para capturar luzes e sombras de forma a criar padrões visuais específicos, conforme as estações do ano. Diante desses aspectos, Sacsayhuaman levanta muitas perguntas. Como os antigos incas, sem conhecimento de ferramentas de ferro ou rodas, conseguiram transportar, esculpir e encaixar pedras tão enormes? Que conhecimento avançado permitiu a eles construir uma fortaleza resistente a terremotos e alinhada com eventos celestiais? Essas são perguntas que permanecem sem resposta. Vamos focar agora em uma estrutura menos mencionada, mas igualmente impressionante. Göbekli Tepe, localizada na atual Turquia. Göbekli Tepe é considerada uma das construções mais antigas do mundo, datando de cerca de 10.000 anos antes de Cristo, e foi descoberta por arqueólogos no início dos anos 90. Diferente de qualquer outra estrutura da época, esse complexo arqueológico desafia não só o entendimento arqueológico, mas também as concepções sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Göbekli Tepe é composto por anéis de grandes pilares em forma de T, decorados com entalhes complexos de animais, figuras geométricas e símbolos enigmáticos. Essas esculturas revelam uma habilidade artística e técnica inesperada para um período onde o homem supostamente ainda vivia em sociedades caçadoras e coletoras. Com mais de 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas, esses pilares foram esculpidos em calcário e posicionados em círculos meticulosamente planejados. Cada pilar parece representar um aspecto religioso ou místico, como se o local fosse um enorme templo ao ar livre, dedicado a rituais e celebrações. A arquitetura de Göbekli Tepe também é notável por sua complexidade e a precisão no alinhamento das estruturas. Estudos indicam que o local foi cuidadosamente posicionado e orientado de acordo com os movimentos celestes, possivelmente para acompanhar fenômenos astronômicos como as constelações ou o nascer do Sol em períodos específicos. Isso sugere que os construtores já possuíam conhecimento astronômico avançado, muito antes da invenção da escrita ou de outras práticas associadas à civilização. Outro detalhe curioso é o fato de que, em algum momento, as pessoas que usavam o local decidiram enterrá-lo completamente. Camadas de sedimento e pedras foram intencionalmente depositadas para cobrir e preservar o complexo, e até hoje, apenas uma pequena parte de Göbekli Tepe foi escavada. Esse ato de sepultamento levanta inúmeras perguntas. Estaria esse antigo povo tentando esconder algo? Ou o local teria perdido sua importância com o passar do tempo? A descoberta de Göbekli Tepe é revolucionária porque inverte as teorias sobre o desenvolvimento da sociedade. Para muitos, a estrutura mostra que as civilizações podem ter desenvolvido sistemas religiosos e sociais complexos antes mesmo de estabelecerem cidades permanentes ou práticas agrícolas. Ao contrário das explicações convencionais, essa estrutura indica que as crenças religiosas podem ter sido a força motriz para que grupos de pessoas se reunissem e construíssem algo grandioso. Göbekli Tepe segue intrigando os arqueólogos e pesquisadores do mundo todo, que tentam entender não apenas como essas construções foram erguidas, mas o que elas realmente significavam para os povos daquela época. Outro elemento misterioso que desperta especulação são as teorias sobre gigantes antigos, que dizem que seres de tamanho incomum poderiam estar ligados à construção de algumas das estruturas mais enigmáticas do mundo. De acordo com essas teorias, a presença de gigantes seria uma explicação plausível para o transporte e a colocação de pedras monumentais que parecem desafiadoras para a capacidade humana daquela época. Há lendas de várias culturas que mencionam esses gigantes. Na mitologia nórdica, os Jotuns eram uma raça de gigantes com habilidades sobrenaturais. Nas tradições bíblicas, surgem os Nefilim, descendentes de anjos que teriam habitado a terra. E na mitologia grega, os titãs, seres de força colossal, também aparecem como seres que moldaram o mundo em eras passadas. Esses mitos ganham força ao serem cruzados com certas evidências arqueológicas,
que apontam para o possível papel de gigantes em diferentes civilizações. Além das lendas, descobertas de ossos e fósseis de dimensões fora do comum têm surgido ao longo dos séculos, especialmente em regiões como o Oriente Médio e a América do Norte. Embora muitos desses achados sejam controversos e alguns considerados fraudes, outros parecem legítimos e são estudados por arqueólogos em busca de uma explicação. Em alguns sítios, pegadas fossilizadas de tamanhos enormes foram encontradas ao lado de marcas de ferramentas antigas, como se essas pegadas e marcas pertencessem a seres humanos, mas com o triplo do tamanho médio. Um exemplo famoso é o conjunto de pegadas gigantes encontrado no estado americano de Nevada, que se estima terem mais de 250 milhões de anos. Essas descobertas não se limitam apenas às pegadas. Existem também relatos de ferramentas e armas muito maiores do que qualquer coisa que um humano comum poderia usar. Grandes espadas e lanças, geralmente associadas a lendas e mitos locais, às vezes são encontradas enterradas ou preservadas em cavernas e montanhas, aumentando ainda mais a teoria de que antigos gigantes possam realmente ter existido. Uma das teorias mais curiosas sugere que, se esses gigantes existiram, eles poderiam ter sido membros de uma civilização avançada, que desapareceu muito antes do que sabemos sobre a história humana. Alguns especulam que esses seres poderiam ter criado monumentos que hoje associamos a antigos povos humanos, como Stonehenge, certos templos da América Central e estruturas megalíticas em regiões remotas da África e da Ásia. Essas teorias, apesar de desafiadoras, fazem pensar: e se esses relatos não fossem apenas fruto de imaginação? Quando se fala em construções impossíveis, muitos questionam se civilizações antigas poderiam ter possuído tecnologias muito mais avançadas do que imaginamos hoje. Existem diversos exemplos de estruturas que parecem exigir técnicas e conhecimentos complexos, sugerindo que as antigas civilizações talvez soubessem muito mais do que acreditamos. Um exemplo é a precisão dos cortes em pedras gigantescas, como as encontradas nas ruínas de Pumapunku, na Bolívia. Essas pedras de arenito, algumas pesando várias toneladas, foram cortadas e encaixadas com um nível de precisão tão alto que seria difícil replicá-lo mesmo com as ferramentas modernas. Além disso, muitas dessas pedras possuem ângulos de 90 graus quase perfeitos e encaixes complexos que indicam um conhecimento detalhado de geometria e arquitetura. Como isso teria sido possível sem equipamentos de corte e polimento? Outro caso intrigante está nos métodos de transporte de grandes blocos de pedra. Nas pirâmides do Egito, em templos na América do Sul e nas estruturas megalíticas de Baalbek, no Líbano, enormes blocos de pedra foram movidos por distâncias impressionantes. Os blocos da base do Templo de Júpiter, em Baalbek, por exemplo, pesam mais de 800 toneladas cada um, e a pedreira de onde foram extraídos fica a centenas de metros do local. Estudos sugerem que até mesmo técnicas de alavancagem, cordas e roldanas, seriam insuficientes para mover tamanha carga com facilidade. Alguns pesquisadores acreditam que civilizações antigas poderiam ter dominado formas de movimentação e engenharia que escapam à nossa compreensão atual. Algumas teorias mais ousadas propõem que essas civilizações teriam até mesmo descoberto formas de neutralizar parcialmente a gravidade, usando ondas sonoras de baixa frequência, campos magnéticos ou algum outro tipo de energia. A hipótese, embora inexplorada cientificamente, surge como uma tentativa de explicar os relatos que falam de blocos gigantes que levitavam de alguma maneira até suas posições. Ainda que pareça algo além do comum, a ideia de tecnologias avançadas esquecidas faz sentido ao observar certos detalhes. A elaboração cuidadosa e a repetição desses padrões em diferentes partes do mundo levantam questões, como civilizações tão distantes como a egípcia e a andina poderiam ter técnicas de construção tão similares e avançadas. Teriam elas trocado informações ou desenvolvido essas técnicas de maneira independente, mas com uma base de conhecimento em comum? Essas estruturas nos levam a considerar a possibilidade de que algumas tecnologias modernas talvez sejam redescobertas de saberes antigos, há muito perdidos no tempo, como se restassem fragmentos dessa sabedoria nos blocos de pedra deixados ao longo de eras. Essas construções misteriosas nos levam a uma reflexão profunda. Quem foram realmente essas civilizações que ergueram estruturas tão enigmáticas e precisas? Em tempos que a história nos diz terem sido de rudimentar evolução, existiram povos que construíram monumentos cuja complexidade desafia qualquer lógica moderna. E se essas culturas detinham um conhecimento que desapareceu, ou se foram mais avançadas do que imaginamos, talvez superando a nossa própria era em áreas específicas como engenharia e astronomia, povos que, em vez de deixarem suas histórias em palavras,
deixaram marcas imensas esculpidas em pedras gigantes, como se suas construções fossem projetadas para sobreviver não só ao tempo, mas também ao esquecimento. As lacunas no nosso conhecimento sobre essas culturas são fascinantes, mas ao mesmo tempo assustadoras. Como elas sumiram sem deixar quase nenhum registro escrito? Será que foram dizimadas por forças naturais, tragédias que desconhecemos? Ou simplesmente desapareceram devido a algo muito além da nossa compreensão? Ou talvez o que sabemos sobre elas foi ocultado, intencionalmente varrido do nosso passado, em uma tentativa de controlar ou simplificar a narrativa da história humana. Esses monumentos, ainda de pé em diferentes partes do mundo, parecem ecoar uma mensagem silenciosa que diz que há muito mais a descobrir. Cada nova descoberta nos aproxima de verdades que podem estar escondidas há milênios, sugerindo que a história humana é muito mais complexa do que acreditamos. Talvez ainda existam tesouros escondidos, conhecimentos antigos esperando para serem redescobertos, e com eles uma nova perspectiva sobre quem somos e de onde realmente viemos. Se você ficou intrigado com essas histórias e deseja continuar acompanhando essa jornada de mistérios e descobertas, não deixe de se inscrever no canal.